Dando continuidade ao assunto sobre a formação de palavras, nós vamos perceber que algumas delas originaram-se de gírias locais ou regionais, integrando-se com o tempo ao nosso vocabulário. A frequência maior com que se emprega um determinado termo dá origem inicialmente a um modismo regional que os veículos de comunicação se encarregam rapidamente de tornar nacional. Se liga nessa, que é uma boa. Olá, nós estamos de volta hoje com os processos de formação das palavras. E hoje eu vou fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos até agora para prosseguir e terminar com esse assunto importantíssimo da gramática. Nós falamos até agora em onomatopeia, talvez o mais primitivo dos processos de formação de palavras, que é a imitação de sons e a imitação das vozes dos animais. Entre nós, um bom exemplo é a palavra pifar, que segundo o professor Gladstone Chaves de Mello, seria oriunda do ruído que faz o automóvel quando está com o carburador desregulado. Falamos também sobre abreviação ou redução, um processo bastante popular, uma vez que ele é o corte do vocábulo, não é? Ele é uma diminuição no corpo da palavra, um verdadeiro corte que a gente faz, levando ao limite a lei do menor esforço. E eu vou dar um exemplo para você que é bastante atual. Trata-se da palavra metrô, que nós importamos do francês, já uma redução de estrada de ferro metropolitana. Falei para você também sobre o hibridismo, aquele processo segundo o qual a palavra é formada de elementos de línguas diferentes. E vale aqui uma observação, o hibridismo é uma forma considerada viciosa por vários gramáticos, exatamente por isso, por ser uma formação com elementos de línguas diferentes. Mas existe um linguista entre nós, o Matoso Câmara, muito importante, que vai fazer uma espécie de defesa do hibridismo como processo legítimo de formação de palavras, sim. E ele vai partir do mesmo exemplo que eu dei aqui para você em outra aula, a palavra televisão. Tele, do grego distância, ao lado de visão, um radical latino, não é? Então, televisão, aparelho pelo qual nós vemos a distância. Ora, o Matoso Câmara vai opor à palavra televisão a palavra telescópio, pois escópio em grego quer dizer visão. Então ele vai dizer assim, ora, nós temos televisão e telescópio, etimologicamente significam a mesma coisa, aparelho para ver a distância. Entretanto, nós temos dois significados diferentes na língua moderna. Todos sabemos a diferença entre uma televisão e um telescópio. E isso graças ao hibridismo que aparece em televisão, certo? Está feita a defesa, não é verdade? Bem, falamos ainda sobre composição e derivação, que são os processos mais importantes no português moderno. São os mais férteis, os mais fecundos, podemos dizer assim. A composição, como você sabe, supõe que a palavra possua mais de um radical. Quer dizer, todo vocábulo formado por composição possui mais de um radical, seja composição por justaposição, como guarda-chuva, seja composição por aglutinação, como fidalgo, por exemplo, tá certo? Já a derivação é o processo mais fértil mesmo no português moderno. Derivação a gente costuma definir como sendo o acréscimo de afixos a um radical, mas essa definição dá conta apenas de alguns tipos de derivação, não todos, tá? Dá conta, por exemplo, da prefixação, da sufixação e da parassíntese que nós já estudamos. Prefixação, acréscimo de prefixo, sufixação, acréscimo de sufixo e parassíntese, o acréscimo dos dois, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo com relação de interdependência. Bom, desses três processos aí, desses três tipos de derivação, o mais popular é a sufixação. Inclusive, se nós observarmos nas formações contemporâneas, é comum nós encontrarmos sufixos que trazem informações as mais diversas, inclusive o sentido depreciativo ou pejorativo, que aparecem informações do tipo magrelo, politicagem, politicalha e muitos outros que a gente vai continuar falando em próximas aulas. Bem, a par disso, existe a derivação regressiva. Agora já é um outro tipo de derivação. Não é mais acréscimo de afixos a radical, mas é a supressão de um sufixo.
tá? Então, agora a palavra vai diminuir, nós vamos, então, tirar o sufixo. Ela acontece principalmente entre os verbos, dando origem a substantivos, ou seja, aos chamados deverbais, que são substantivos derivados de verbos. Nós falamos disso na aula passada, mostramos a você que os deverbais são sempre substantivos abstratos e que guardam dentro de si aquele sentido de movimento, exatamente porque eles estão nomeando ações, eles são originários de verbos. E para desfazer qualquer dúvida que tenha ficado, eu vou mostrar para você um exemplo de deverbal. Vamos olhar comigo no visual a palavra castigo. É um deverbal, é um derivado do verbo castigar. Você está vendo que a palavra que dá origem é o verbo e a palavra derivada é uma palavra menor. É o castigo ou ação de castigar. Mas aí você pode pensar, mas quando é que eu vou saber se o substantivo é a forma derivada e, portanto, o deverbal, e quando é que eu vou saber se ele é a forma primitiva? Então, eu vou dar um contra-exemplo aqui para você. Continua comigo aqui no visual. Olha aqui, a palavra telefone. Telefone não é a ação de telefonar. Telefone é um substantivo concreto, é um objeto. Sendo assim, ele é a palavra primitiva, certo? Ele não será a palavra derivado. Derivado é o verbo telefonar, tá certo? Bom, isso não é muito difícil, não é? E vou falar finalmente para você sobre derivação imprópria. Ora, a derivação imprópria consiste na mudança de classe gramatical. Uma mesma palavra apenas vai mudar de classe gramatical. E esse processo pode ser considerado mais pertencente à semântica do que propriamente à morfologia. Porque do ponto de vista morfológico, ou do ponto de vista formal, se quiser, a palavra não sofre alteração alguma. Ela não muda nada no seu aspecto formal, ela apenas vai mudar de classe gramatical. Esse procedimento é muito comum, por exemplo, quando nós tratamos de nomes próprios. Por exemplo, você já deve ter ouvido nomes como Leitão, Coelho, Barata, Carvalho, Pereira, sobrenomes todos, que vêm de substantivos comuns. Quer dizer, essa passagem do substantivo comum a próprio já é um caso de derivação imprópria. E o processo inverso pode ocorrer? Claro que sim. Quantas vezes nós dizemos Aurélio quando queremos nos referir ao dicionário? Isso por quê? Por causa do famoso dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Ora, eu vou dar um outro exemplo para você, bastante corriqueiro. Trata-se da palavra gilete, que eu mostro aqui no vídeo, que é nada mais nada menos do que derivação imprópria oriunda do nome do seu inventor, o francês Charles Gillette. Muito bem. Esse não é o único caso em língua portuguesa. Muitos existem. Por exemplo, a palavra carrasco, que se origina do nome de um algoz que teria vivido em Lisboa antes do século XV. A palavra sanduíche, na sua origem, vem do título de John Montagu, conde de Sanduíche, que viveu no século XVIII, cujo cozinheiro teria inventado o artifício culinário de colocar entre duas fatias de pão, ovos, presunto, enfim, recheios, para que o conde não precisasse sair da mesa do jogo enquanto comia. O conde era verdadeiramente apaixonado pelo jogo, ou viciado, se você quiser, né? Agora, nós temos ainda outros casos de derivação imprópria em que o substantivo se transforma em adjetivo e vice-versa. O adjetivo se transforma em substantivo. Eu vou mostrar um caso aqui para você. Vamos lá. Nós temos o comício monstro. Veja, monstro é um substantivo, mas aqui aparece como adjetivo, está qualificando. Comício monstro é um comício muito grande, com muitas pessoas, não é? Como você vê aqui na imagem. Já os velhos, velho é uma característica, entretanto, aqui aparece como substantivo, significando pessoas idosas. Bem, há muitos outros substantivos, muitos outros adjetivos que funcionam como substantivos. Alguns até já se fixaram no idioma dessa forma. Por exemplo, quando você diz persiana ou veneziana, você não sente mais que se trata de adjetivos. Na verdade, persiana e veneziana já se fixaram para nós como substantivos e eram originariamente adjetivos. O mesmo acontece com alguns verbos no infinitivo, como o olhar, o andar, o jantar, o prazer, que se fixaram para nós como substantivos. Veja, verbos no particípio, pousada, ferida,
finado, falecido, todos os sentidos como substantivos. E até formas flexionadas de verbo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o empregado pede um vale ao seu patrão, esse vale, né, é uma forma flexionada do verbo valer e não se confunde com vale acidente geográfico, é claro. Derivação imprópria outra vez, tá? Agora, vou mostrar para você um caso também extremamente comum, que é a da passagem do adjetivo para o estatuto de advérbio. Vamos ver isso aqui também no visual. Vamos para lá. Você vê aqui a formação falar alto. Alto é um adjetivo, entretanto está aqui ao lado de um verbo. Muito estranho do ponto de vista gramatical, não é? Porque alto, sendo um adjetivo, deveria qualificar um substantivo. É para isso que servem os adjetivos. Entretanto, alto ao lado de um verbo ganha outro estatuto. Ele ganha o estatuto de advérbio, que é a classe de palavras capaz de modificar um verbo. Então é isso que você está vendo aí. Essa formação é bastante popular e acontece todos os dias quando nós dizemos falar difícil, falar errado, que são construções de todos os dias, não é verdade? Está errado? Claro que não. Trata-se do processo da derivação imprópria em plena atuação. Ora, os processos de formação de palavras sistematizáveis são esses que você viu até agora comigo, tá? Agora, veja bem, nós não demos conta de todas as palavras formadas na língua portuguesa. Existem algumas que nos escapam, algumas que têm uma explicação menos sistemática. Podemos falar, por exemplo, dos estrangeirismos. Os estrangeirismos, às vezes, entram no nosso idioma, recebem um novo formato, se adaptam à nossa ortografia, tudo bem, entraram para a língua portuguesa, já até falamos disso. Agora, às vezes, as pessoas cismam de traduzir literalmente um estrangeirismo, querendo, talvez, banir o vocábulo estrangeiro, tentam traduzi-lo. E aí surgem coisas curiosíssimas. Eu vou mostrar uma para você aqui no visual. Observa comigo. Nós temos o vocábulo rabo de galo. Como você está vendo aí, rabo de galo é uma tradução literal do inglês cocktail. E entre nós é a mistura de aguardente com vermute. Tá aí essa palavra rabo de galo, muito curiosa. Muito bem. O que nós estamos vendo é que muitas vezes os estrangeirismos são tolerados aqui dentro da língua portuguesa. E você tenho certeza que você já observou isso. Os estrangeirismos estão a todo momento à nossa volta. Palavras como best-seller, slogan, outdoor, são bons exemplos disso. Existe uma professora chamada Nilce Santana Martins, que tem um trabalho sobre estilística. Ela diz que existe uma grande tolerância do estrangeirismo dentro do idioma, principalmente aqui no caso brasileiro, porque nós temos uma espécie de preconceito nacional, segundo o qual tudo que é estrangeiro é melhor. Então, inclusive as palavras, né? No comércio, ela observa que no comércio as palavras estrangeiras pululam, né? Quer dizer, exatamente por isso, com essa ideia de que o que é estrangeiro é melhor. Bom, outras palavras há que nem os próprios gramáticos conseguem identificar de onde vieram. E o professor Gladstone Chaves de Mello é que vai exemplificar comigo para a gente terminar esse assunto hoje. Ele fala como é que nós vamos rastrear a origem de serelepe, de ranzinza, fuzuê ou calhorda. Fica muito difícil até para os gramáticos, tá bom? Então nós vamos encerrando esse assunto hoje e na próxima aula a gente fala de classes de palavras. Até lá!